Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. E eu quero contar algumas coisas que aconteceram esta semana para vocês. No começo da semana, eu tive, na madrugada, alguns sonhos, algumas revelações. E a primeira delas, o Senhor Jesus, ele me disse que é para mim orar pelas crianças. Para mim orar pelas crianças, queridos irmãos. Orar muito pelas crianças. Por uma cura, por uma libertação, para que haja proteção às nossas crianças, pois elas são puras e inocentes. E assim o Senhor me pede, ore pelas crianças. Amém? Queridos irmãos, no começo da semana, na madrugada, eu acordei e eu conversei com o nosso Senhor Jesus e perguntei a Ele como é que seria a grande batalha, as batalhas dos finais dos tempos, batalha espiritual, onde as forças de Satanás foram atacar a população do mundo inteiro. Eu perguntei para ele quando seria isso e quem iria dos seus eleitos combater esses exércitos satânicos que já estão chegando, já estão de prontidão para dar início ao ataque. Bom, do tempo o Senhor Jesus não me revelou, mas ele deu uma palavra para mim que foi muito clara para mim. Quem irá defender o reino de Deus? Quem irá defender e batalhar contra as forças do maligno? O Senhor me deu a palavra, os 300. Apenas isso, os 300. O que o Senhor Jesus está querendo se referir? Os 300 de Gideão. Lá na passagem bíblica sobre os 300 de Gideão. Quem foram os 300 de Gideão? Foram os verdadeiros guerreiros, os corajosos. Aqueles que não têm medo de enfrentar o inimigo. São esses guerreiros, homens ungidos de Deus e mulheres ungidas de Deus, que vão enfrentar toda a presença maligna nas batalhas finais. Grandes exércitos satânicos estão se montando, se armando, estão se abrindo as portas do inferno e eles estão sendo liberados e eles estão de prontidão, só esperando receber uma ordem para atacar o povo de Deus. E nesta hora, quem irá defender o povo de Deus? Os guerreiros, os anjos de Deus, os ungidos de Deus, mas aqueles que têm coragem, como os 300 de Gideão. Amém? E eu me encaixo nesses 300. Eu sou um guerreiro e não tenho medo de Satanás e nem das forças de Satanás. Defenderei com a minha vida, com a minha alma, contra toda força maligna que surgir próximo à minha presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quero contar para vocês sobre uma feiticeira. Uma feiticeira que me chamou lá perto da praça, no estacionamento ali, me chamou para conversar comigo. Eu não vou falar a doutrina dela, porque as leis brasileiras protegem até Satanás. Então, se eu começar a citar o nome da irmandade dela, coisa parecida, eles podem até futuramente querer me processar. Eu não vou dar essa brecha. Mas vou falar sobre o modo satânico de uma feiticeira que me chamou para conversar. Me chamou e a princípio ela perguntou:
Quem você é? Eu disse para ela: sou um homem de Deus, sou pastor. E ela perguntou: pastor da onde? Eu olhei lá em direção à montanha, lá de cima daquela montanha, ó, falei para ela, daquela cruz que você está vendo lá, aquela igreja. Qual é o nome da igreja? Igreja Santuário do Espírito Santo. Eu sou homem de Deus, sou o pastor lá daquela igreja. Amém? Tá. E aí ela começou a falar, tá? Chegou um momento que eu repeti para ela 2 vezes. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode salvar, falei isso para ela. E ela me respondeu: não é bem assim. Não é bem assim. Bom, se não é só Jesus que pode salvar, quem é que pode salvar? Satanás? Lúcifer? A quem ela serve? Isso foi o que ela deu a entender. Não é bem assim. Não é Jesus que salva, não. E continuamos. Chegou um momento, eu disse, está escrito, lá no livro de Apocalipse de João está escrito, os feiticeiros não reinarão no reino de Deus. Eu disse para ela, os feiticeiros não reinarão no reino de Deus. E ela ficou quieta. A conversa continuou, eu disse para ela, eu tenho o Espírito Santo, eu expulso demônios no nome de Jesus. Eu expulso demônios em nome de Jesus. E ela disse, então você precisa expulsar os demônios que estão nos meus filhos. Os meus filhos estão todos endemoniados. Ora, quem está endemoniada é ela. Queridos irmãos, ela tinha mais ou menos uns 5 colares pretos, vermelhos aqui no pescoço, assim, ó. E mais uns 4 ou 5 pendurados ali no retrovisor do carro dela. Tudo da irmandade que ela frequenta. Ela anda na rua com os colares do pescoço, como se fosse um terreiro de feitiçaria. Chegou um momento que ela começou a falar e eu falei assim, eu perguntei para ela, você tem o Espírito Santo? Ela olhou assim e começou a... Eu perguntei de novo, você tem o Espírito Santo? E ela ficou muda, olhou até disfarçadamente. Eu falei assim, não tem. Você tem? Você tem seus orixás. Você não tem o Espírito Santo, você tem dentro de você os seus orixás. Falei assim para ela. Aí já quase no final da conversa, ela me pediu um dinheiro para ela poder tomar café. Ela queria tomar café logo cedo. Eu olhei para ela e falei assim, eu não vou poder te ajudar. Eu sinto muito, mas não vou poder te ajudar. Aí ela me respondeu através de uma palavra bíblica, porque ela conhece muito bem as Sagradas Escrituras. Ela quis me pegar na palavra bíblica, como Satanás quis pegar Jesus na tentação do deserto. Ela pega e me responde uma palavra que o apóstolo Tiago escreveu, onde ela disse assim, a fé sem as obras é morta. O apóstolo Paulo falou que a fé sem as obras da caridade é morta. Ela quis jogar na minha cara, você sendo um homem de Deus, sendo um pastor de uma igreja, não vai querer me ajudar, me dar um café? Sabe o que eu respondi para ela, queridos irmãos? Eu disse para ela assim, que eu cuido de um rebanho. O rebanho de Cristo. Eu tenho um rebanho e cuido de um rebanho. O rebanho de Cristo, não o rebanho de Satanás. Se ela pertence a Satanás, que Satanás cuide dela. Que Satanás cuide dela. Ou ela se converte, ou entrega a sua vida para os demônios, como já entregou. Mas a palavra é muito clara. Os feiticeiros não reinarão no reino de Deus. Eu deixei muito claro isso para ela. Se Satanás quis me tentar naquele dia,
Ele viu o quanto eu sou guerreiro, quanto eu sou o homem de Deus, quanto eu sou fiel a Jesus. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Quando a mulher me chamou, eu comecei a me aproximar do carro, o Espírito Santo já me arrepiou. Eu ainda não tinha visto a mulher. O Espírito Santo me arrepiou. Quando eu cheguei próximo, eu vi aquele cheio daqueles colares. Feiticeira, macumbeira. Eis o destino dela. Não reinará no reino de Deus. Amém.